Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Freitas e hoje nesta aula aqui eu irei ensinar como vocês vão utilizar o Apollo de forma definitiva. Essa aula aqui ela é focada no Ultra Aim na questão do Apollo V2, então eu só vou mostrar para vocês as configurações de Aim Assist. Aqui você não vai ver nada sobre anti-recoil ou outros mods extras, tá? Vai ser apenas a parte do Apollo V2. Porém, antes de configurar o script, eu vou mostrar para vocês o que eu estou utilizando aqui dentro do jogo para eu ter uma boa desenvoltura combando com este script, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é ir lá na engrenagem na parte superior direita do jogo, tá? A gente vai vir aqui em controle, tá? E aqui a gente vai ter a nossa sensibilidade horizontal e a nossa sensibilidade vertical. Eu recomendo que vocês utilizem as duas iguais. Então vamos supor que você jogue aqui em 1.60, tá? E embaixo você vai botar 1.60 também, tá? Isso aqui é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Lembre-se, se sua sensibilidade for menor, você precisa compensar com parâmetros mais agressivos dentro do script, beleza? Eu, Freitas, sou um jogador de sensibilidade extremamente alta, tá? Então eu utilizo parâmetros um pouco mais leves e eu vou explicar para vocês isso lá dentro do script, tá? Fiquem tranquilos, beleza? Vibração do controle sempre ligada, tá? E daí você lá dentro do script você desativa na abinha Controller, você procura lá Block Rumble e ativa a opção Block Rumble, mas dentro do jogo vibração do controle sempre ligada para ele ter uma detecção desse Aim Assist melhor, tá? Então aqui a gente também vai entrar aqui em comandos de área inativa, tá pessoal? Aqui a gente vai lidar com a parte da zona morta do controle, tá? Aqui a gente tem o esquerdo mínimo, esquerdo máximo, direito mínimo e direito máximo e, tá? O quanto o gatilho precisa ser pressionado para fazer a ativação, tá? Que é o gatilho esquerdo e o gatilho direito. A primeira opção a gente sempre tenta usar o mínimo possível, tá? Por que o mínimo possível? Porque quanto maior ela for, ela vai criar uma barreira de força e você vai precisar compensar no Cronos para essa barreira ser quebrada. Então funciona a mesma coisa que a sensibilidade baixa. Você vai ter que fazer uma força mais intensa para ele detectar os parâmetros. Então vamos supor que o Joãozinho lá utilize a Dead Zone 0 e o Pedro utilize a Dead Zone 5. O Pedro vai ter que utilizar parâmetros um pouquinho mais altos, tá? E eu vou explicar isso lá na parte que eu vou configurar o script, tá? O direcional analógico esquerdo máximo, ele é responsável pelo nosso Aim Assist rotacional, tá? O que é o Aim Assist rotacional? É o Aim Assist dos pés, tá, pessoal? É igual eu tô mostrando no vídeo aqui na lateral, tá? É o Aim Assist dos pés, que eu também vou ensinar a configurar aqui, tá? E o direcional direito mínimo é o do nosso analógico direito, que é responsável pelo Apollo, tá? Que é a correção ali de micromovimentos da mira, e o direcional direito máximo também é pela intensidade, tá, do direcional analógico direito ali. Aqui no direcional direito máximo a gente sempre deixa em 9.9, não tem motivos para alterar isso aqui, tá? A não ser que seja para uma função específica, mas eu sempre gosto de usar 9.9. Eu aqui no esquerdo máximo no momento estou utilizando 9.9, só que quando eu quero uma intensidade de Aim Assist rotacional um pouco mais fluida, um pouco mais longa, um pouco mais forte, eu reduzo esse valor aqui, tá? Eu recomendo aqui até 65, menos que isso aqui no momento eu não acho tão viável, mas se for para reduzir menos que 65, que seja até 40 no mínimo, do mínimo, do mínimo, tá? Quanto menor o valor, mais intenso vai ser o Aim Assist rotacional. Então façam testes, beleza? Porque muita gente às vezes se dá muito bem com Aim Assist rotacional muito intenso, porém outras pessoas não, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no script agora. Então me segue e presta muita atenção, beleza, pessoal? Bora! Bom, pessoal, vamos ao que interessa para o script, né? Mirar Start para abrir o script, né? Padrão, tá? A gente vai entrar aqui na aba Aim Assist, porque o vídeo é focado no Aim Assist, né? Aperta o A se for Xbox ou X se for PS, tá? Deixa eu só arrumar aqui a tela aqui. Aí, certinho. Aqui a gente tem um Pro Aim Assist, tá? A gente passa para direita e procura aqui o Apollo V2, tá? Aqui a gente vai encontrar ele em off, né? Em ADS or Fire. E a gente vai trocando aqui do Ares pro Orion e escolha aí qual que fica viável para você, né? Faça os testes aí, tá? Eu vou usar o Ares. Abro ele aqui. Aqui a gente vai se deparar com SR Mode, tá? O que é o SR Mode? O SR significa Short Range, tá? Traduzindo para português, curta distância.
E o mode, né, é modo. E o que que é esse modo? Esse modo aqui é uma nova função que tem nesse script, tá? Que a gente consegue mudar aqui a aceleração do nosso analógico. Então aqui a gente tem o Enhanced, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai acelerar a sua mira conforme você empurra mais o analógico, tá? A gente tem o dinâmico, que ele diminui a velocidade conforme o analógico é empurrado. E a gente tem aqui o Standard, que é o padrão. Então ele é o assist padrão, ele não tem nem aceleração nem desaceleração. Ele é balanceado, tá? Muito bom para players mais versáteis, para partidas que misturam situações de curto, longo alcance, e principalmente para players de MT. Se você for MT, não recomendo que você use Enhanced e muito menos dinâmico. Utilize o Standard em todos, tá? Então aqui no Short Range Mode, tá? Que é curta distância, eu recomendo o Enhanced, tá? Pra gente ter essa aceleração da mira conforme a gente mais empurra o analógico, tá? Porque assim, a gente vai ter um snap mais responsivo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixando aqui em Enhanced, aperta o RB ou R1, tá? E aqui a gente vai selecionar o Shape. Então, SR, que nem eu expliquei, Short Range, curta distância, Shape, tá? É o movimento, não é shape maromba, tá? Shape de corpo. Shape é o movimento. O Assist, ele funciona com micromovimentações, certo? Então, aqui a gente vai selecionar o movimento. Aqui, no Short Range, eu utilizo Helix, tá? Porque é um shape agressivo. Então, ele vai ter uma boa... ele vai ser bem responsivo a curta distância, beleza? Aperto o R1 novamente, volto para o Mode e passo setinha para a direita. Passando setinha para a direita, aqui a gente vai ter o LR Mode, tá? LR, Long Range, então, longa distância. Aqui, no controle, é bacana a gente estar utilizando em dinâmico, porque ele vai diminuir a velocidade conforme o analógico é empurrado. Fazendo assim, a gente vai garantir uma precisão maior, porque a sensibilidade vai estar um pouquinho mais dura, tá? Entre aspas, mais pesada, beleza? Aperta o RB ou R1 se for PS e troca aqui para o Shape Circle, que é um shape bem híbrido aí, tá? Um shape bem legal, bem legal da gente estar utilizando, é bem balanceado, tá? Aperta o RB de novo e o R1, ou R1 no caso, tá? Passa para a direita, aqui a gente tem o MR, tá? Aqui a gente vai utilizar em Standard, que é o padrão, tá? E o shape V-Flare, beleza? V-Flare. Feito isso, pessoal, passa a setinha para a direita, tá? O speed a gente pode estar deixando setado em 60, independente se for sensibilidade baixa ou alta ou média, pode deixar em 60 sem problemas, tá? E passa para a direita. A radius será a força desse aim assist, tá? Lembra que eu falei lá sobre a dead zone e sensibilidade? Se você for um jogador de sensibilidade baixa e dead zone alta, preste muita atenção. Você vai ter que utilizar uma radius maior. Se você for um jogador de sensibilidade baixa e dead zone menor, tá? Você pode dar uma reduzidinha nisso aqui, um pouco menos que o primeiro jogador lá que eu falei, que é dead zone alta e sensi baixa, tá? Agora, se você for um jogador de sensibilidade alta e dead zone alta, você pode deixar aqui um valor a testar, tá? Então, se você for sensibilidade alta e dead zone baixa, então esse valor precisa ser bem reduzido. Tá, vamos lá, resumindo, tá? O que que a gente tem que fazer? Como que a gente vai fazer esse teste para ver qual é a radius que a gente vai utilizar? Você vai entrar no campo de tiro, vai pegar a sua arminha lá do loadout, tá? E vai colocar uma lente Willis 3X ou uma lente grande, tá? No campo de tiro, você vai mirar. Se a sua mira começar a tremer, dar um tremolo na tela, você vai reduzir isso aqui. Se a sua mira ainda não tá dando nenhum tremolinho, pode aumentar. Quando ela começar a dar o tremolo, parou. Para de mexer nisso aqui, tá? Esse aqui vai ser o valor ideal para você, beleza? Então vamos fazer esse teste aqui nessa parte aqui da radius, tá? A mira começou a tremer muito, parou. Deixa ali, beleza? Então a gente retorna aqui e aqui já está configurado o nosso Apollo. Agora a gente passa lá para a direita e procura aqui rotacional AA, que ele é responsável pelo aim assist dos pés, que é um aim assist onde ele é muito forte para longas distâncias principalmente, ajuda muito também na curta, mas para longas distâncias principalmente, beleza? Aqui ele vai estar setado em ADS or Fire, aqui em cima você vai apertar o R1, tá? Ou RB, para deixar em ADS e Fire.
Muito importante, ADS e Fire, não ADS e Fire or Fire, ADS e Fire. Se você deixar em ADS e Fire or Fire, ele vai ficar mexendo o carro para tudo que é lado. Então deixa aqui em On, ADS e Fire e abre ele apertando o X ou A se for Xbox. LS Type, no caso, é um movimento que ele vai fazer. É como se fosse o shape, né? É um movimento que ele vai fazer só que nos pés. Strafe é um shape da esquerda para a direita. Diagonal é um shape em diagonal. Diamond, né? É um movimento em formato de diamante. Circular, um movimento em formato de círculo. E triangular, um movimento em formato de triângulo. Eu gosto de utilizar o Strafe, para mim funciona muito bem. Passo para a direita. LS Speed 36, pode deixar setado em 36, beleza? É um valor legal para esse script aqui. E aqui em LS Rádios, a gente também tem aquela questão da movimentação, só que aqui é nos pés. Se você utilizar o esquerdo máximo muito reduzido, igual eu expliquei lá no vídeo, ele vai ser mais intenso aqui. Se você utilizar o esquerdo máximo maior, ele vai ser menos intenso. Muita gente às vezes acha que intensidade significa precisão. Às vezes a mira gruda mais, mas o cara erra muito tiro. Por isso que muita gente chega em mim e fala assim, Freitas, eu comprei um Chrono Zen e parece que tá pior. Porque às vezes as pessoas confundem grudar a mira com precisão. E é totalmente diferente. Se você tem um movimento de pés muito grande, tá? O que vai acontecer? Você vai ter dificuldades para acertar alvos parados, certo? Mas você vai ter uma boa mira para alvos em movimento. Então aqui você vai ter que também entrar na parte de teste de adaptação, tá? Eu, Freitas, utilizo 40 e a dead zone esquerda máxima lá do comando de área inativa em 9,9, tá? Se você utilizar menos que 9,9, você vai ter que reduzir isso aqui, tá? Ou pode testar em 40 aqui se ficar viável para você, se ficar bom, tá? Mas se você perceber que o personagem tá movendo os pés demais, você reduz aqui, tá? Reduz aqui. Se mesmo reduzindo não ficou legal, vai lá dentro do jogo, em comandos de área inativa e aumenta aquela dead zone, beleza? Esquerdo máximo, muita atenção, tá? Então eu aqui utilizo 40, beleza? Mexeu demais os pés, reduz. Acha que ainda dá para grudar mais e mover mais os pés, aumenta, tá? Então, esse aqui foi a aula de hoje, tá, pessoal? Eu, Freitas, sou um consultor privado, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a nossa equipe tá cada vez crescendo mais, tá? Essa aqui é uma aula gratuita, mas eu, Freitas, sou um consultor privado. Então, se você quiser um suporte mais especializado, focado no seu arquétipo, focado na sua personalidade de jogo, analisando sua gameplay, fazendo uma configuração perfeita para você e te dando um suporte contínuo 24 horas, a nossa equipe pode fazer isso para você. Entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela e cola com a gente para fazer a nossa família crescer e ser um jogador melhor e utilizar o maior potencial do seu Chrono Zen. Abraço, família!